bom dia, mesmo que seja noite. Eu aprendi com essas gravações e esses podcasts uma função que eu não esperava para eles, que é eu ter assunto com a minha família, porque eu tenho muitos problemas. Na verdade, nós 4 temos problemas em manter contato à distância. Eu, principalmente, tenho esse problema. E com os podcasts agora tem mais assunto e tenho o que falar e tenho como manter contato mais constante. Então, por conta disso, essas gravações estão sendo importantes para mim, mais do que eu imaginei. Começou só como um hobby e agora tem uma função importante na minha vida. E eu falei isso tudo por 2 motivos, principalmente. Um, para poder mandar um beijo pro meu pai e pros meus avós, que devem estar ouvindo agora, porque eu passei para eles. E o outro é para justificar a pergunta que veio da minha mãe, que é a pergunta que eu vou responder nesse podcast. É uma pergunta extremamente difícil e me deu trabalho. Vou colocar a pergunta para vocês escutarem. Escuta ela aí. Bom dia, mesmo que seja noite. E então, Júlio, você acredita que pensamentos positivos atraem coisas positivas? Responde aí. Então, diante de uma pergunta tão difícil, o que eu vou fazer? Procurar artigos acadêmicos? Não, porque a proposta não é estudar. Então fui no YouTube e eu digitei algumas palavras-chave sobre isso no YouTube. E eu me surpreendi um pouco com os resultados, porque eu esperava algo muito pior. Tá certo que o que eu achei era simplista e tinha uma aura de intelectualidade que escondia um produto mercadológico. Mas, ainda assim, eles não eram tão problemáticos. Então, o que eu fiz? Eu continuei navegando ali, onde você vai clicando apenas nos recomendados e o algoritmo do YouTube vai te levando para um limbo sem fim, onde tudo piora. E no final da minha pesquisa, eu já estava morrendo de raiva. Porque, além de ter todos os problemas dos anteriores, de serem simplistas e terem essa aura intelectualoide de elevação espiritual, onde tudo é sabedoria e tá te passando um conhecimento milenar que vai mudar a sua vida, e de vender cursos e produtos, eles começaram a ser mais problemáticos por serem mais cruéis. E cruéis em que sentido? Bom, porque nesses vídeos eles colocam a culpa, e o vídeo leva propositadamente para esse lado, de que os pensamentos positivos atraem coisas positivas de acordo com a força que você dá para esses pensamentos, e isso coloca a culpa de tudo que acontece de ruim na sua vida em você. E é por isso que eles são cruéis, porque além de você estar passando por um problema grande, que muitas das vezes não foi a gente que foi atrás, eles ainda colocam a culpa de você não estar superando esse problema e do seu sofrimento ser maior na sua falta de vontade de pensar positivo. Então, no final, esses vídeos atenderam às minhas expectativas e foram o churume do YouTube. E me deixou extremamente com raiva. Tá, mas deixa eu parar de enrolar e ir pra pergunta, né? Quando alguém me pergunta se pensamento positivo atrai coisas positivas, eu consigo pensar em 2 sentidos principais. Um é o literal, que literalmente você pensar que é rico vai te fazer ficar rico, se você for forte o suficiente. O outro é mais subjetivo, que é que pensar positivo torna sua vida um pouco melhor, porque você não fica tão triste, e pensar negativo te paralisa em agir, né, e correr atrás das suas coisas. Esse sentido literal é chamada lei da atração, e ela usa vários termos científicos para confundir as pessoas. Usam de forma errada. Não é porque o termo é científico que ele está expressando naquele contexto uma ideia científica. É que nem ficção. Bruxa de Blair, por exemplo. Bruxa de Blair, o primeiro, né, foi um filme que enganou muita gente. É uma ficção. Alguém roteirizou aquela Bruxa de Blair. Mas o formato, a linguagem do filme é de documentário. E isso enganou muita gente. É a mesma coisa. A lei da atração é uma ficção com a linguagem da realidade, que distorce completamente esses termos científicos que não fazem nenhum sentido. Eu nem vou focar na lei da atração. Para a lei da atração, a minha resposta é curta. Não funciona, não caiam nessa. É charlatanice, totalmente. Bom, mas e esse outro sentido, né? Um sentido mais geral, mais comedido, não tão extremo. Eu ainda acho problemático, porque ainda assim é uma simplificação. Porque é uma fórmula pronta. E como eu falei, eu não compro fórmulas prontas. Eu acho que ninguém deveria comprar fórmulas prontas. E um exemplo dessa simplificação que aparece em muitos desses vídeos é o problema do não se preocupe. O problema do não se preocupe é o seguinte: só existem 2 tipos de problemas na sua vida. Aqueles que você tem controle e aqueles que você não tem controle. Aí, o que esse problema diz? Fala assim: aqueles problemas da sua vida que você não tem controle, não vale a pena se preocupar com eles.
porque você não pode fazer nada. Então, não se preocupe com isso. Mas e aqueles que você tem controle? Não se preocupe também, porque se você tem controle, você pode resolver. Então só tem 2 tipos de problemas na sua vida. Os que você não tem controle, não deve se preocupar com eles, e os que você tem controle, não deve se preocupar com eles. E isso é extremamente ridículo, porque é uma simplificação muito tosca da realidade. Não existe só esses 2 tipos de problemas. Os problemas que você não tem controle, talvez você não deva se preocupar muito com eles, mas talvez você possa remediá-los. E talvez você tenha controle parcial dos seus problemas. Às vezes, você tem soluções que você não está enxergando e você acha que não tem controle sobre o problema. São milhões de possibilidades aqui que estão sendo ignoradas por uma lógica ridícula. E essa é só uma das simplificações. Esses vídeos são cheios de simplificações. E isso é péssimo, porque a vida não é simples e a vida não é fácil. E coisas negativas vão acontecer. Sempre. Durante a vida toda. E se você ignorar isso ou fingir que não está acontecendo, elas vão continuar te afetando. E elas vão piorar. E às vezes você tem algo para fazer. E esse tipo de lógica simplista, ela serve para uma coisa só: te vender conforto. Por dinheiro, muito dinheiro. Serve para ganhar dinheiro. Não existem fórmulas prontas para você viver sua vida. Cada vida é uma vida. E é extremamente desconfortável você pensar que ela é complexa, que ela é caótica, que é difícil, que é injusta e que não existem soluções fáceis para todos os problemas. É por isso que eles inventam essas lógicas para vender essas soluções fáceis. E isso também está muito atrelado a aquele tipo de pergunta: como ficar rico? Como ficar rico? Só tem um jeito de ficar rico fácil: vender fórmulas de como ficar rico, porque é o único jeito que funciona. As fórmulas em si não funcionam, porque as oportunidades não são iguais para todo mundo. Mas esse é sobre a meritocracia. Eu tô entrando nisso de novo, tô bem obcecado por esse tema pelo jeito. Essas simplificações, elas ignoram o que elas dizem, né, basicamente, esse pensar positivo dessa forma, é você ignorar o lado negativo da vida. Porque como diz ali o problema dos não se preocupe, você não deve se preocupar com ele. E por que isso é ruim? Porque isso te tira da realidade. Toda simplificação te tira da realidade. E você fica menos preparado para lidar com as suas adversidades. Porque você escolheu ignorar as coisas que você passa. Às vezes te causa mais sofrimento você tentar ignorar o sofrimento que você está passando. O que é melhor nesse caso é você estar atento à sua realidade. Tentar, por mais que seja difícil, não se alienar dela. Porque isso vai te ajudar depois. Por mais que você esteja sofrendo, é pensar em como agir para diminuir esse sofrimento. Então, o melhor é aceitar a complexidade da vida, rejeitar qualquer fórmula pronta para não ser enganado e perder dinheiro, e lidar com seus problemas. É só o que nos resta. É só o que a gente tem que fazer. E é o que te coloca mais perto da realidade. E mais longe de ser enganado. Então, para não decepcionar tanto mamãe, destruindo completamente uma pergunta tão bem intencionada, eu vou dizer que eu acredito que às vezes a gente consegue dar um outro olhar para os nossos eventos negativos. Mas que isso não tem que significar que você deve distorcê-los ou fazer força para pensar positivo. E sim que depois de você passar por isso, ou enquanto você estiver passando por algum problema ou algum sofrimento, que você avalie isso de forma realista, o mais realista que você conseguir. E que você olhe para isso não só com uma mágoa, mas pensar que aquilo pelo menos serviu de aprendizado e que passou. E aquilo ajudou a construir quem você é hoje. E pode evitar com que você sofra demais de novo. Então, eu não estou defendendo para ser como eu, que é negativo sempre. Só que eu também acredito que a felicidade é muito glamorizada. Ela é super valorizada. Felicidade é super valorizada. E isso é ruim? É péssimo. É péssimo, na verdade. Só que não é péssimo para quem tá feliz. Para quem tá feliz é felicidade, é isso. Atingir o objetivo da minha vida. Mas e para quem tá triste, que não consegue ficar feliz, fica pior, porque parece que é culpa dela não conseguir ficar feliz. Não existe uma pessoa que é feliz o tempo todo. A tristeza faz parte da vida. A gente tenta minimizar, mas as duas coisas estão presentes. E não adianta negar uma delas e valorizar só a outra, porque quando você passar pela tristeza, isso vai ser inevitável, você vai passar de forma pior, porque você sempre ignorou a tristeza e você acha que aquilo é uma doença. E não é uma doença. Então eu tô tentando passar aqui uma mensagem positiva e parece que eu tô falhando miseravelmente. Mas a questão é essa. Ninguém é feliz o tempo todo. E isso é impossível. Não fique culpado por não estar feliz.
Você pode ser triste. Tristeza faz parte da vida. O problema é você colocar uma linha. Tristeza até aqui é normal. É um fenômeno humano que todo mundo passa por isso. Depois tem doenças psicológicas, né? Depressão, essas coisas. Você tem que avaliar o quanto isso afeta o seu cotidiano. Se você é triste demais, não acha muitos propósitos para isso, é bom você ir procurar ajuda. Talvez tenha um impacto muito grande no seu cotidiano. E agora, para resumir, e eu sei que eu vou ser repetitivo, mas eu quero resumir para deixar bem claro, porque essa parte é a mais importante. Não precisa se sentir culpado por não pensar positivo o tempo inteiro. Sofrimento faz parte da vida, até um limite. Depois desse limite, se afeta demais o seu cotidiano, você precisa procurar ajuda. Ninguém precisa passar por isso sozinho. Você não pode se isolar demais quando você estiver triste e sofrendo, porque isso não te ajuda a sair dessa situação. E é possível sair dessa situação. Sempre é possível. Você pode procurar ajuda de quem você confia, de quem você ama, de quem gosta de você. E principalmente ajuda profissional. Psiquiatras, psicólogos. A psicologia não é só para louco. Todo mundo deveria passar por terapia. Ela te ajuda a lidar com seus problemas. Não tenha preconceito quanto a isso. Ficou meio sério esse programa, né? Bom, desculpa, mãe. Era isso que eu tinha para falar por hoje, mas esse assunto ele rende muitos episódios. Outras perguntas podem aparecer sobre pontos mais específicos do que eu falei, ou sobre coisas que eu não falei, porque eu ignorei muita coisa. Então, mande um e-mail. Mande uma perguntinha desse tipo ou de outro, tanto faz. O e-mail é juliodofluxomental@gmail.com. Tchau!